Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos lendo juntos o livro O Princípio 4.8. Ser feliz é mais simples do que você imagina, de Tommy Newberry e da editora Mundo Cristão. Mas antes de iniciarmos a leitura, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que inscreva-se. Toque no sininho das notificações para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. E se você ainda não adquiriu o livro, adquira-o, porque é muito importante você ter o livro em mãos, para que você possa marcar os textos que você achar importante e depois, quando você tiver interesse, voltar ali e estudar novamente o texto que mais marcou você e que com certeza vai trazer grande aprendizado para a sua vida. Vamos iniciar a leitura de hoje? Capítulo 4. Seu potencial para alegria. Fortalecendo o conceito que você tem de si mesmo. Terceira parte. Passo 7. Concentre-se na pessoa que Deus quer que você seja. Use a passagem de Filipenses 4:8 como gatilho para visualizar-se numa melhor condição. Para alcançar isso, em primeiro lugar, fuja das limitações do momento atual e aponte o holofote para seu potencial pleno. Afinal de contas, há muito mais coisas reservadas para nós do que nossa realidade atual. A maior parte de sua verdadeira identidade não pode ser vista com olhos humanos. Seu crescimento estaciona quando seu potencial invisível não é alimentado com atenções e expectativas positivas. Mas antes de poder concentrar-se na pessoa que Deus quer que você seja, é preciso definir o que acredita ser isso. Como mencionei anteriormente neste capítulo, recomendo que desenvolva uma declaração pessoal de missão meticulosamente clara, que esboce todo o seu pleno potencial nesta vida de maneira como acredita que Deus o vê. Este é um ponto vital, não como você o vê, mas a partir do ponto de vista de Deus, da melhor maneira que você puder defini-lo. Ouça o incentivo de Paulo. Deus pode fazer qualquer coisa. Você sabe, muito mais do que você possa imaginar, pensar ou pedir em seus sonhos mais loucos. Ele faz isso não nos humilhando, mas trabalhando em nosso interior com seu espírito e agindo de maneira profunda e gentil dentro de nós, conforme está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Em outras palavras, amplie seu horizonte, aumente seu território mental, use sua imaginação, não sua memória, para alcançar suas perspectivas motivadas pela fé. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 27. Elabore sua declaração de missão como se o próprio Deus o estivesse incentivando pessoalmente. Você descobrirá que esse exercício vai forçá-lo a ir muito além e extrairá o que de melhor existe em você mesmo. Pense nessa visão como seus olhos espirituais. Não há dúvida de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, temos uma empolgante e enorme responsabilidade com os olhos espirituais. Somos capazes de ver além da óbvia aparência superficial, penetrando nas realidades espirituais mais profundas. Todos os grandes líderes, cônjuges, pais e coaches põem em prática esses olhos da fé. Eles veem potencial e verdade, ainda que esses conceitos estejam temporariamente obscuros por um véu de negatividade. Reconhecem que o sol existe muito, embora seja possível ver apenas as nuvens. Detectam uma grande força, mesmo em meio às enormes lutas. Enxergam oportunidades quando os outros veem apenas desgraça. Afinal de contas, as aparências podem ser muito enganosas.
Os olhos espirituais detectam e extraem a excelência que há nas pessoas. Trate um homem como ele é e ele continuará sendo o que é. Trate um homem como ele poderia e deveria ser e ele se tornará aquilo que poderia e deveria ser. Johann von Goethe. Depois de escrever sua declaração pessoal de missão, quero que você esboce um conjunto ousado de objetivos de longo e curto prazos que produzam alegria para o presente e paixão para o futuro. Registre sua missão inspirada por Deus por escrito e compare semanalmente seu comportamento e seus hábitos com o que escreveu nela. Talvez você queira fazer isso até mesmo diariamente. Considere as possíveis maneiras de sua vida deixar um legado duradouro. Então, concentre-se nessa versão escrita e conscientemente criada de seu ideal próprio. Por concentrar-se, quero dizer reler, exercitar, memorizar e imaginá-la, tornar-se-á sua realidade. Mergulhe nessa visão suprema. Ao pensar profundamente na pessoa que quer se tornar, você se torna sensível às mudanças que deve fazer para que isso ocorra. Honre e reconheça nos outros as qualidades que você quer perceber em sua vida. Medite constantemente nas qualidades de caráter que você acredita que Deus deseja ver em você. O lugar mais alegre onde se pode estar é a vontade de Deus. Contemple os maravilhosos e empolgantes planos que Deus tem guardados para o seu futuro. Uma possível abordagem é perguntar a si mesmo: como o futuro me faria reagir diante de... E cite uma situação específica. O que o futuro tornaria diferente de mim a cada manhã ou noite? Como o futuro me levaria a cuidar de meu cérebro e de meu corpo? Visualize o novo, você fazendo melhores escolhas hoje e desfrutando as recompensas que naturalmente se seguem. Imagine a si mesmo com os hábitos que você teria se já estivesse vivendo sua melhor vida. Passo 8. Haja com alegria agora. Qualquer pessoa pode ser feliz quando a situação é maravilhosa, mas a alegria é uma coisa diferente. Alegria é felicidade proativa. É a capacidade aprendida de mostrar antecipadamente sua fé por meio de sua atitude mental diária. Essa deveria ser uma das coisas fundamentais a destacar os homens e as mulheres de fé das outras pessoas. A maioria das pessoas vai apenas esperar e ver. A mentalidade típica é: quando eu vir, então vou crer e só depois agir. Estão entendendo tudo ao contrário e, sem dúvida, vão esperar muito. A abordagem "mostre-me primeiro" é indicativa de uma fé forte? Não. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que acreditaram nas promessas de Deus e deixaram que isso mudasse sua atitude, mesmo quando não podiam ver como Deus agiria. Abraão e Sara já estavam velhos para ter um filho, mas pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Para viver com alegria agora, viva a cada hora como se seu pleno potencial já tivesse se materializado. Haja momento a momento com a gratidão que você teria se suas orações mais sentidas já tivessem sido respondidas. Levante-se de seu momento de oração com um sorriso de júbilo preenchendo-lhe a face. Essencialmente, isso significa exercitar os olhos espirituais. Olhe para suas circunstâncias com os olhos da fé e veja o que poderia acontecer se você mudasse suas atitudes e permitisse que Deus trabalhasse naquela situação. Quero que você pare de ler por um instante e faça uma lista das 5 coisas que faria de outra maneira hoje se já tivesse alcançado seus maiores objetivos ou superado seus maiores desafios. Talvez você estivesse sendo mais audacioso, perseguindo uma paixão, usando seu tempo de maneira diferente, investindo mais tempo nos relacionamentos importantes, expressando gratidão com maior frequência ou assumindo novos riscos.
Por que não seguir adiante e aproveitar o embalo? Pergunte: como eu agiria se estivesse borbulhante de alegria? No retiro anual de planejamento para casais do Clube do 1%, costumo parafrasear a sabedoria de Goethe, dizendo: trate sua esposa como ela é, e ela continuará sendo quem é. Trate sua esposa como ela poderia e deveria ser, e ela se tornará o que poderia e deveria ser. Usando essa mesma ferramenta para os pais, ensinamos: trate seu filho como ele poderia e deveria ser, e ele será aquilo que poderia e deveria ser. No casamento, você pode tornar-se o tipo de parceiro que faz brotar o pleno potencial de seu relacionamento, se você estiver disposto a tomar a iniciativa. Em vez de ser um marido reativo, você pode pensar, falar e agir com sua esposa como se ela fosse a mulher de seus sonhos. Você pode optar por amá-la com alegria hoje. Em vez de ser uma esposa reativa, esperando por razões óbvias para ser amorosa, você pode tratar seu marido como se ele já estivesse excedendo todas as suas expectativas. Você pode optar por respeitá-lo com alegria agora. Independentemente do que seu parceiro faça, você pode honrar o potencial de seu casamento. Em geral, os pais são muito bons em exercitar seus olhos espirituais com os filhos. Se você tem filhos ou se lembra de quando era criança, provavelmente se identificou com isso. Mesmo quando um bebê ainda está engatinhando, os pais com clareza imaginam seu filho caminhando, apesar do pouco progresso exterior, que dificilmente sugere que ele venha caminhar algum dia. Os pais mantêm a fé. Tropeção após tropeção, queda após queda, eles orientam, encorajam e oferecem reafirmação, crendo que ele de fato vai andar. Eles respondem ao potencial da criança, não à sua realidade atual. Uma dinâmica similar acontece anos depois, quando a criança está aprendendo a ler ou a andar de bicicleta. É comum, porém, que à medida que a criança cresce, seus pais coloquem de lado seus olhos espirituais e prendam-se à realidade atual. Ainda tropeçando, só que de maneira diferente agora, esse filho precisa mais do que nunca do poder libertador do potencial dos olhos espirituais. Imagine que alguém lhe ofereça $75 mil para trabalhar num filme no papel de amigo, esposa, mãe ou vizinho cheio de alegria. Você aceitaria? Desempenhe esse papel agora. Quando você se comporta da maneira que sabe que se comportaria se sua oração estivesse sido respondida, então está seguindo por seu caminho, demonstrando sua fé. Talvez você não esteja pronto para fazer isso em todas as áreas da vida. Tudo bem por enquanto, mas não deixe que isso justifique a falta de ação em outras áreas. Haja agora, você pode. Os 8 passos que cobrimos neste capítulo lhe apresentam maneiras tangíveis de melhorar o conceito que você tem de si mesmo e de incorporar o princípio 4.8 à sua maneira de pensar. Algumas dessas abordagens são pouco convencionais e elas nem sempre são uma maneira popular de encarar a vida, o casamento e a criação de filhos. Eu o perdoaria se você colocasse este livro de lado neste exato momento, mas se você ainda está curioso, continue lendo e ouvindo. Você ficará feliz por tê-lo feito. Uma oração pedindo valor próprio. Querido Deus, fala com voz audível e revela todas as imagens limitadoras que estão em minha mente. Substitui essas imagens por outras que te glorifiquem e que representem com precisão meu pleno potencial. Melhora a opinião que tenho de mim mesmo e a visão que tenho para o futuro, de modo que nunca sinta a necessidade de proteger e preservar o passado. Mostra-me como ser um mordomo fiel de minha única oportunidade de magnificar a grandeza que colocaste dentro de mim e de mostrar tua presença em minha vida. Leva-me para longe da complacência e de qualquer tentação de concentrar-me com algo que seja menor do que aquilo que sabe ser meu melhor.
Como é maravilhoso ter a certeza de que sabes tudo sobre mim e que me amas mesmo assim. À medida que aceito e experimento a tua graça e misericórdia, ajuda-me a compreender a profundidade e a perfeição do teu amor, conforme demonstrado pelo sacrifício do teu Filho unigênito. Restaura-me hoje e faz-me pleno e completo. Em nome de Jesus. Amém. Isso eu vou fazer. A começar de hoje, aumento meu potencial para alegria ao perdoar a mim mesmo e aos outros, sem exceção ou restrição. Amém! Terminamos aqui a leitura do capítulo 4. Amanhã iniciaremos o capítulo 5. Deus abençoe sua vida.